Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos aí com a mensagem de Deus para o teu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra mostrando a você que todos nós, irmãos, todos nós passamos por desertos nessa vida. Todos nós passamos por desertos dessa vida e precisamos passar por eles. Todos nós vivemos momentos de alegria, mas também vivemos momentos de tristezas, momentos de angústia. Alguns até entram em desespero, mas o fato é que nós precisamos e passamos por desertos. Quem sabe você está passando por um deserto agora. Você está me ouvindo aí na Rádio Novas de Paz e está passando por um deserto. E quando eu falo esse deserto, é porque existem desertos, irmãos, em vários aspectos da nossa vida. Esse termo deserto se refere a uma região seca, não é? Normalmente naqueles países do Oriente, onde só tem areia, não tem nada, não tem água, não tem vegetação, não tem casas, não tem comida, sol quente. E normalmente, deserto, uma pessoa que cai no deserto, fica perdida sem saber para onde ir, desorientada. E parece que a maioria das pessoas que enfrentam desertos na vida real, na prática, esse deserto de terras secas, elas morrem. Então se usou uma linguagem figurativa para falar, irmãos, de desertos em várias áreas da nossa vida. Existe o deserto da enfermidade, existe o deserto de pão, existe desertos nos nossos relacionamentos, existe desertos no relacionamento conjugal, existe desertos financeiros. Tudo isso a pessoa pode passar por desertos. E você certamente deve ou pode estar passando por um deserto agora. E eu quero trazer uma palavra para você, mostrando o que é que nos ensinam, os desertos que enfrentamos nesta vida. Tá certo? Então vamos aqui ler a palavra de Deus. Quando eu leio aqui a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, veja o que diz a Bíblia Sagrada. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3 diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, esse texto bíblico é um texto que me impacta. Ele me impacta porque ele fala de uma coisa que parece até estranho. Como é que Deus, o próprio Deus, pega o seu povo? Quando o povo saiu do Egito, o povo estava sofrendo no Egito, e leva o povo agora para o deserto, para seguir para a terra de Canaã e ir pelo deserto. Veja bem, eu, pela misericórdia de Deus,
conheço um pouco aquela região do Oriente, até a saída do Egito, até Israel, porque eu já fui lá. E eu fiz um percurso de ônibus, claro. Eu fiz um percurso não como o povo fez, de pé. Eu fui de ônibus, um ônibus leito, um ônibus com ar-condicionado. E nós, em uma manhã, atravessamos, saindo do Egito em direção à terra de Canaã. A maior parte do caminho, no outro dia chegamos lá. Veja bem, o povo poderia ter ido por um caminho mais curto. O povo poderia ter ido por um caminho que, certamente, com alguns dias, eles conseguiriam, talvez um ano, eles conseguiriam chegar a pé do Egito até a terra de Canaã. Mas Deus os levou pelo deserto e fez aquele povo dar uma volta de 40 anos no deserto, irmãos. Deus pegou o seu povo, tirou do Egito, com mão forte das mãos de Faraó, levou pelo deserto, ao invés de levar pelo caminho mais curto, que levaria em torno de um ano para chegar na terra prometida, ele fez com que o povo caminhasse por 40 anos no deserto. Você está entendendo isso? Aí você pode dizer, que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Amados, nós somos seres pecaminosos. Nós somos seres... A Bíblia usa um termo que eu gosto de dizer que é a Bíblia quem fala isso, porque quando eu falo sem dizer que é a Bíblia que fala, alguém pode dizer, como é que o pastor diz uma palavra dessa? A Bíblia diz que nós somos depravados. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando, não. Essa palavra depravada, depravada, pode parecer uma palavra, um palavrão. Mas depravado significa longe das verdades de Deus. Voltados para o erro, voltados para as concupiscências, voltados para a depravação. O ser humano, infelizmente, ele é isso. E se Deus tirasse o povo do Egito e colocasse direto na terra de Canaã para ser abençoado, irmãos, já pensou? Já pensou se José não tivesse passado pelas provas que passou, quando ele era jovem, ser vendido pelos irmãos, ser vendido como escravo numa feira, ser provado pela mulher de Potifar, ir para a cadeia. Se José não tivesse passado pelas provas que passou, ele tinha os talentos que poderia ser um excelente governador, mas ele também tinha orgulhos que precisavam ser quebrados. Ele também tinha que vencer provas. E ele foi governador do Egito. Mas ele passou pelas provas para chegar lá. Então, o próprio Senhor Jesus, irmãos, o próprio Senhor Jesus, você vai ver lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que ele, para começar seu ministério na face da terra, ele foi levado pelo deserto. Foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado pelo diabo. Jesus precisou passar pelo deserto. Agora você não precisa passar. Você não precisa passar. Porque você fica dizendo assim, olha, Jesus, por que tanto deserto? Por que tanta prova? Olha, tudo que você está passando, você precisa passar por isso. A Bíblia diz assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Você sabe o que significa isso? Não é você só agradecer quando ganhar um carro, quando comprar uma casa, quando comprar um bem novo, quando tiver alguma coisa material nova na sua vida, não. Esse em tudo dai graças, agradeça também pelas provas, porque é Deus cuidando de você. Agradeça também pelas provas. Em tudo dai graça, tudo, tanto aquilo que aos seus olhos parece bom, como aquilo que aos seus olhos parece ruim. Está lembrado de Jó, o que foi que Jó disse?
Quando a mulher dele disse: Jó, despreza esse teu Deus e morre, Jó. Tu estás aí ferido, uma chaga maligna, que vai da tua cabeça até a ponta do pé, Jó. Tu já perdeste teus filhos, perdeste tua riqueza, perdeste tudo, Jó. Despreza esse teu Deus e morre. Jó disse assim, olha, como uma louca, tu falas, mulher. Como uma louca qualquer tu falas. Porventura, eu bendizeria a Deus nas horas que estou bem, mas nas horas que estou mal, eu o maldiria? Ou seja, ela está dizendo, amaldiçoa Deus e morre. Algumas tradições bíblicas até dizem assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Deus disse não, Jó disse não. Deus sempre será bendito, tanto nas minhas benesses, quando eu estou bem, como nas minhas provas. Então, meus amados, o texto bíblico que eu li aqui, Deuteronômio 8:2 diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Veja bem, Deus levou o povo 40 anos pelo deserto, para te humilhar. Veja bem, primeiro, humilhar o povo. Deus humilha. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos naturalmente orgulhosos. Aí Deus humilha, abate, para você deixar de ser orgulhoso, para te provar. Olha aí, Deus te prova, para saber o que estava no teu coração. Deus já sabe, mas Ele quer que você conheça também o que é que está no teu coração. Ele quer que você entenda que você é frágil, que você depende dEle, que você sozinho você não vai para canto nenhum, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Olha, o povo, irmãos, já estava cansado de comer aquela comida no deserto, né? Todo dia maná. Todo dia que tinha fome, manhã, maná. Meio-dia, maná. De noite, maná. Nem teus pais conheceram esse maná para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Aí eu falando maná, maná, maná. E você acha que a sua felicidade está muitas vezes nesse algo que você deseja tanto deste mundo. Essa coisa que você batalha tanto por ela, que se você batalhasse por Deus, ao invés de batalhar por esta coisa, Deus já teria virado o quadro da tua vida. Deus não pode ser comparado com nada desse mundo. Então Deus quer que você entenda que você não vai viver só dessa coisa aí do mundo não, dessa felicidade do mundo não. Você precisa dele. Você precisa, olha, o melhor de tudo para você. Sabe o que é? Isso que você está recebendo agora, a palavra de Deus. Esta orientação é a melhor de todas as coisas que você precisa para a sua vida. Essa consciência de que o que vai te fazer feliz não é essa coisa que você luta tanto por ela nesse mundo, essa coisa material. Essa coisa que vai te exaltar nesse mundo, essa coisa que vai te dar poder nesse mundo, essa coisa que vai te dar bens nesse mundo, não é por isso que você deve lutar. Então a melhor coisa que você tem que entender é que você precisa depender mais de Deus. Aí ele diz aqui, olha, para que o homem entenda que o homem não vai viver só das coisas desse mundo, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Aleluia. Nos dias atuais, amados, nós estamos vivendo momentos críticos. Talvez um dos momentos mais críticos da história da humanidade. Parece que Deus soltou Satanás para agir com mais liberdade. Porque Satanás não faz o que quer também.
Ele só faz o que Deus permite. Não fique achando que Satanás tem autoridade sobre a sua vida, não, que ele não tem. Ele só faz o que Deus permite. Você está entendendo? E você precisa vencê-lo. Deus pode permitir de uma hora para outra que ele faça alguma coisa contra você, mas Deus quer ver você vencer ele. Deus pode permitir que ele te tente, ele permitiu que Satanás tentasse Jesus. E ele quer que você vença isso. Então nós estamos vivendo o momento mais crítico da humanidade, irmãos. Talvez o mais crítico, eu digo. Porque sempre existiram provas, dificuldades para o povo de Deus. Porém, hoje, irmãos, nós estamos vivendo tantas crises, que esse nome crise parece que não faz mais efeito nas pessoas. Se você olhar, é crise na saúde. Olha os hospitais, como estão, sobrecarregados, pessoas nos corredores. É crise na segurança pública, a violência cada vez mais aumentando. É crise na política, a corrupção. Ninguém se entende, o mundo polarizado. É crise nas famílias. É crise em todas as áreas. Isso te afeta. É crise na saúde, a pandemia e outras coisas. Para te atemorizar. Para lhe atemorizar. Tudo e todas essas crises têm um objetivo: encher seu coração de medo. E ainda tem alguém que fica também enchendo seu coração de medo. A grande mídia fica provocando medo, colocando que você tenha medo, colocando programações para encher você de medo, exagerando fatos, criando situações que fazem com que a população fique temerosa, com medo. Por quê? Porque o medo anula a fé. O medo anula a fé. É pressão das autoridades. É uma série de coisas para criar um medo nas pessoas. Porque o medo anula a fé. E você estando no deserto sem fé, você vai tombar, você vai morrer no deserto. Você precisa de fé no meio do deserto. Tire o medo do seu coração. Haja pela razão. Haja dependendo de Deus. Haja compreendendo que você foi feito por Deus para ser um ser livre. Não fique prisioneiro dentro de casa, pelo amor de Deus, com medo, não. É isso que Satanás quer, que você seja um escravo do medo. O medo anula a fé. A Bíblia diz: no amor não há temor. Você sabe o que é isso? No amor não há temor. Onde Deus está não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. A Bíblia diz: porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito no amor. Ou seja, onde existe o medo, Deus não está. Existem situações criadas, infelizmente até por governantes, para atemorizar você. Para você ficar cheio de medo, perder a fé e tombar no deserto, não conseguir vencer os desertos da vida. É isso que você quer? Então, meus amados, Deus quer que seus filhos o conheçam melhor. O conheçam melhor a cada dia. Porém, muitos não estão nem aí. Muitos dos seus filhos estão nem aí. Pensa que ser crente é só ir para a igreja. Ah, não, eu frequento a igreja, eu vou todo domingo, grande coisa. Eu vou 2 vezes por semana, sim, mas tua vida prática, tua vida no meio da sociedade, como é que está sendo? Tua vida no teu trabalho, tua vida do teu relacionamento com os vizinhos, tua vida no teu relacionamento social de um modo geral. Como é que está sendo tua vida? Uma vida de medo?
afastado de Deus, lembre-se que você não vai vencer o deserto. O medo vai fazer você tombar no deserto e morrer. Então, meus amados, eu poderia citar aqui, por exemplo, quando Moisés mandou os espias olhar o caminho da terra de Canaã no deserto, sabe o que aconteceu? 12 espias foram, somente 2, Josué e Caleb, foram corajosos para enfrentar no deserto os filhos de Anás, os gigantes. Porém, 10 ficaram com medo. Sabe o que aconteceu com esses 10? Não só os 10, mas todos aqueles que não deram glória a Deus, não glorificaram a Deus, tombaram no deserto. Tombaram no deserto. Josué e Caleb disseram: se o nosso Deus se agradar de nós, ele vai entregar esse gigante nas nossas mãos. E eles chegaram na terra de Canaã. Dos que possuíam acima de 20 anos, a Bíblia diz que apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida porque não tiveram medo, porque honraram a Deus, porque foram fiéis a Deus. Olha, o medo acaba com você, o medo acaba com sua fé, o medo lhe destrói, o medo não deixa você ir para a igreja, o medo faz você ficar dentro de casa, o medo faz você acreditar em tudo quanto é mentira. Mentira de Satanás, que usa até os governantes para amedrontar a população. Mentira de Satanás que vem através da grande mídia, as poderosas redes de televisão compradas para mentir para o povo e encher o coração do povo de medo. Então, amados, deserto, você está passando por um deserto? É lugar de conhecer melhor a Deus, não é lugar de ficar com medo. Não lugar de estar murmurando, reclamando. Deserto é lugar de conhecer melhor a Deus. Muito bem, veja o que é que Deus diz acerca de seu povo, viu? Isso pode ser que fale muito com você. Veja o que é que Deus diz acerca do seu povo. Por que Deus leva o povo para o deserto? Vê o que é que Deus diz aí, olha. Isaías capítulo 1, versículo 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvido tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei meus filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Aí ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o povo, irmãos, está desligado de Deus. Está vendo? Isaías capítulo 1, versículo 2. Confira aí na sua Bíblia. Ai, Deus às vezes tem que levar o povo para o deserto mesmo, irmãos. Porque quando chega no deserto que começa a doer, aí a pessoa se lembra de Deus. Deus, cadê tu, Deus? Aí Deus diz: estou aqui, meu filho. Olhe, é como diz o hino, né? Não se esqueça que no deserto Deus também está. Deus permite no deserto você passar, mas não se esqueça. No deserto você também está. No deserto Deus também está. Então o que é que acontece? Quando você chega no deserto, você no instante lembra de Deus, não é? Por que não lembra de Deus quando está na bênção? Por que não lembra de fazer a vontade de Deus quando está tudo aparentemente bem na sua vida? Então, amados, olha, Deus sempre nos leva para a escola do deserto. Aqueles que Deus tem grandes planos na vida dele, Deus leva para a escola do deserto. Por quê? Para aperfeiçoamento, para tratamento das suas fraquezas. Eu disse aqui que até o Senhor Jesus precisou passar pelo deserto, não é? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: então Jesus, o Senhor Jesus, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Satanás tentou ele. Ele venceu o diabo. Então, meus amados, durante o reinado de Acabe, a gente vê Deus também levar tanto o profeta Elias, como o rei Acabe e o povo de Israel, para o deserto. Por quê? Porque estava havendo muita idolatria na terra, o povo adorando Baal, não é? Então Deus, a gente vê que
lá no capítulo 16 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que o povo de Deus fez o que não era bom aos olhos do Senhor. O povo pecou. Então Deus começa agora a agir. O rei Acabe fazendo coisas terríveis, pior de todos os reis. Casa com Jezabel, levando o povo para a idolatria. O povo não estava nem aí para Deus. Aí Deus levanta um homem que ia revolucionar toda aquela cidade. Deus levanta um homem que ia revolucionar tudo ali naquela região, né? A Bíblia diz em 1 Reis 17:1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só. Deus estava dizendo: vou transformar isso aqui num deserto, para vocês aprenderem. Tá certo? Será que isso acontece na nossa sociedade hoje? Você não acha que tudo que está acontecendo de crise aí, de violência, crise de saúde, tudo que está acontecendo não é a mão de Deus, Deus permitindo que tudo isso aconteça para o povo acordar, não? Você não acha, não? Você não desperta para isso? Não é? Agora, irmãos, olha, o povo do mundo, ele só vai acordar se nós, crentes, falarmos. Eu louvo a Deus porque Ele me deu esse instrumento chamado Rádio Novas de Paz para eu pregar para esse mundão aí. O povo do mundo só vai acordar quando nós falarmos. Você precisa falar para seus vizinhos, para as pessoas que estão aí. Não perca tempo não, meus irmãos. Não perca tempo não. Então, Deus levantou Elias e Elias profetizou lá. Olha, não vai chover, nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Ele estava autorizado por Deus para fazer aquilo. E houve uma grande seca ali, irmãos. Veja bem, Deus usou Elias e tirou Elias de perto do rei. Tirou Elias de perto das autoridades. Por quê? Porque eles não aprendiam com o profeta. Elias estava lá. Elias estava lá. O profeta existia. E às vezes Deus cala a boca dos profetas mesmo. Por quê? Porque o povo não aprende com a palavra de Deus, não aprende com as profecias. Não quer aprender, o povo quer aprender apanhando, é no deserto, sofrendo. E foi o que aconteceu ali com o rei Acabe. 1 Reis 17:2 diz assim: depois veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vê bem, quando mais as autoridades precisavam dos profetas, na hora da crise, Deus manda ele se retirar dali. 2 objetivos, né? Primeiro objetivo, tratar o povo, deixar o povo sem profeta. O povo agora começa o rei a juntar os profetas de Baal, os profetas de Azera, porque o povo, quando não ouve Deus que vem a crise, eles começam a apelar para feitiçaria, começam a apelar para coisas, para magias, para religiões que prevê futuro, coisas malignas, coisa do diabo, porque o futuro pertence a Deus. Deus retira Elias por 2 motivos. Primeiro, tratar o povo, deixar a seca dominar o povo, deixar o deserto tomar conta do povo e ao mesmo tempo tratar Elias também. Por que Deus queria tratar Elias? Para Elias se tornar um instrumento mais poderoso de Deus. Por quê? Porque Elias agora foi para o ribeiro de Querite e Elias agora ia ver milagres de Deus. Quais eram os milagres que ele ia ver? Deus diz para ele: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Ai, olha só. Eita, Jesus está mandando uma palavra aqui agora, descendo do alto do céu. Quais são os melhores restaurantes que você imagina aqui
na região metropolitana, da nossa grande Recife, ou de outra cidade aí que você mora, de onde você estiver me ouvindo, pense nele. Eu estou pensando num aqui, que eu gosto muito de lá. Vou até fazer uma propagandazinha dele, porque meu amigo é o gerente de lá, Leildo, né? É o Sal e Brasa. Eu gosto do Sal e Brasa. Olha, eu gosto muito de comer no Sal e Brasa. Mas sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Se Deus dissesse assim para mim, Tess, você quer comer no Sal e Brasa ou quer ir lá para o Ribeiro de Querite? Para eu mandar o corvo levar a sua comida, eu digo, Deus, eu quero ir para o Ribeiro de Querite porque eu quero ter mais experiência contigo, Senhor! Ora, managacha minha! Aleluia! Qual é que você preferia? O melhor restaurante da sua cidade? Ou Ribeiro de Querite? Você vê o corvo chegar, um corvo, chegar com pão e carne para você. Vê que experiência sobrenatural tremenda! Que experiência com Deus maravilhosa! Deus não tirou Elias de perto do rei com medo que o rei matasse Elias, não. Nem mandou Elias fugir. Ele estava, vai Elias, porque eu vou tratar o povo aqui, eu vou tratar o povo aqui na cidade, mas eu vou tratar você também, Elias. Eu vou lhe dar novas experiências comigo, né? Então não foi por medo que Elias foi retirado de junto do rei Acabe, não. Quando o povo não ouve a palavra de Deus, irmãos, Elias tinha que ser retirado de perto do povo mesmo, ele não estava ouvindo, o povo não queria ouvir a palavra de Deus, não. Aí começa agora a vir a seca, eles começam a consultar os profetas de Baal, os falsos profetas, as falsas religiões, não é? Então, Elias também ainda precisava conhecer coisas que seriam novas experiências espirituais com Deus. Quando ele sai dali do Ribeiro de Querite, agora ele vai voltando para lá que Deus manda, ele passa na casa de uma viúva, não é? Uma viúva numa situação de miserabilidade. Aí a Bíblia diz que então Elias voltou, veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. E eis que eu te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, Elias já estava sobrenaturalmente carregado, não é? Sendo alimentado pelo corvo. Agora, isso é uma mulher viúva? Com certeza, eu vou lá, eu sei que se um corvo trouxe pão e carne para mim, eu tinha pão, carne e água, agora na casa de uma mulher viúva vai ser melhor ainda. Quando ele chega lá, está aquela viuvinha pegando os cavacos de pau para fazer para assar um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que tinha na botija lá. Elias diz, não, minha filha, você vai fazer primeiro para mim, eu estou aqui a mandado de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou a Elias e disse, traze-me. Elias chamou ela e disse, traze-me, peço num vaso, um pouco de água que eu beba. E indo a mulher a trazer, ele chamou ela e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher lhe disse, vive o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei os gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Olha, é só um restinho de comida. Estava crise, irmão, deserto total na vida daquela mulher. Olha como é o bom profeta no meio do deserto, tá vendo? Olha como é bom um profeta no meio do deserto. Foi a providência. A Bíblia diz que Elias diz, não tema, faça conforme a sua palavra. E aquela mulher veio, trouxe o pão para Elias, e aí a farinha da panela não se acabou no azeite, nem o azeite da botija faltou, até o dia que o Senhor trouxe chuva de volta à terra. Olha lá, tá vendo? Veja, aquela mulher no meio do deserto, ela estava no deserto, mas por causa do profeta, ela ouviu a palavra do profeta e saiu do deserto. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Ouve a palavra do meu profeta e eu vou tirar você do deserto. Eita, que palavra tremenda. Deus já te disse que o melhor para você não é o que você está buscando. O melhor para você é a palavra dele. E agora ele está dizendo, ouve a palavra do meu profeta
pastor Francisco Tércio, porque eu sou profeta de Deus, sim senhor, aleluia, que eu vou fazer coisas grandes na tua vida, aleluia. Então, meus amados, veja bem, primeira coisa, ele resolveu o problema de pão daquela mulher, não é? Mas, irmãos, ele não foi usado somente nesse milagre, não. Porque, de uma hora para outra, é um milagre, mas é um milagre mais comum, não é? Um milagre assim, transformar um pouquinho de azeite em muito azeite e um pouquinho de pão em muito pão. Glória a Deus. É um milagre assim que... Mas Jesus, ou Deus, ainda usa Elias de uma forma poderosa. No capítulo 17, versículo 17, diz: e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona de casa. A sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, o menino morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse tu à minha casa para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? E Elias disse: dá-me o teu filho. E ele tomou o seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em cima da cama, e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até essa viúva com que me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornar a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe ao quarto da casa e deu à sua mãe. E a mulher lhe disse: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! Meus amados, olha, eu poderia falar aqui ainda que Elias voltou e sozinho enfrentou o exército de Baal, dos profetas de Baal, não é? Ele venceu os 400 profetas de Baal, os profetas de Azera também, que estavam ali. Ele desafiou, Deus mandou fogo do céu e atendeu Elias, consumindo o holocausto, não é? E assim, meus amados, Elias profetizou, para finalizar. O rei Acabe viu, o povo todo entendeu que só o Senhor era Deus, o povo saiu da idolatria e começou agora a seguir Elias. Veja que o povo quer que o povo siga os profetas, Deus quer que o povo siga os profetas, e não a idolatria, e não o erro. Quando o povo começou a seguir Elias, o que foi que aconteceu? Deus fez chover na terra. Vai, Elias, profetiza e manda chover de novo na terra. Você fica seguindo, infelizmente, A ou B? Siga os profetas de Deus e você vai ver o que é que vai acontecer. Siga a palavra bíblica, a profecia bíblica, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude muito, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.